Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha aqui numa edição de luxo, super luxo aqui, muito bacana mesmo, de uma das minhas bandas favoritas e de muita gente, né? Não só minha, mas também de muita gente. E é uma das bandas mais, sei lá, mais cultuadas do heavy metal, né? Talvez a banda que inventou o heavy metal, a banda precursora do estilo que ficou conhecido como heavy metal. E eu ainda digo um pouco mais, tá? Eu acredito que essa banda tenha influenciado, influenciou as bandas do chamado metal erudito, né? Ou outras gostam de falar de metal progressivo. Eu não gosto dessa palavra progressivo, porque eu acho que para mim ela não diz nada. Mas, sem dúvida nenhuma, o Black Sabbath influenciou todo mundo que faz rock and roll, tá? Com absoluta certeza. E dentro do Black Sabbath, eu costumo dizer que eles têm tem três discos que para mim são absolutamente perfeitos, tá? São dois discos do Ronnie James Dio, com o vocalista Ronnie James Dio, que são o Heaven and Hell e o Mob Rules. E um disco do nosso querido Ozzy Osbourne, que é exatamente esse aqui, o Sabotage. Eu não posso deixar de falar que, apesar de ser um dos melhores discos, um dos três melhores discos do Black Sabbath, e com isso um dos três melhores discos do rock, do heavy metal, do rock, o que você quiser, ele tem uma das capas mais sem graça, mais feias que eu já vi na história. Essa capa aqui é de um mau gosto, sinceramente, lamentável. Se dependesse dessa capa, esse disco não valeria nada. Mas o disco não, a capa não faz jus ao disco que está aqui dentro. O disco é realmente maravilhoso. Essa edição de colecionador é uma edição de colecionador alemã. Está aqui, ó, Made in Germany. É uma edição alemã. E ela vem com 4 CDs. Ó, 4 CDs. O primeiro CD é, logicamente, o álbum original remasterizado, que é muito importante. Tem vídeo no nosso canal explicando essas coisas de masterização, mixagem, edição e tudo mais, tá? Esse daqui ele foi remasterizado, é o álbum original remasterizado em 2021. Isso é muito importante para garantir uma melhor qualidade de som. Isso aqui conta muito, porque não adianta ter uma edição super bonita igual essa aqui, mas a qualidade de som ser a mesma do áudio original lá de 1975, se eu não me engano, esse álbum aqui é de exatamente 1975. No disco número 2 vem o show deles da turnê de 1975, que é basicamente... Não, eu ia falar bobagem aqui, não. Essa turnê aqui a gente não teve muito acesso, tá? Porque o disco ao vivo famoso do Black Sabbath é o Live Evil, que é de 1983, se eu não me engano, se a memória aqui não falhar agora. Esse daqui não. Esse daqui é a turnê americana, o show da turnê americana de 1975, ou seja, o lançamento do Sabotage. O número 3 também é a mesma coisa. No CD2 é a primeira parte, no CD3 é ao vivo também ainda o lançamento dele. E no CD4 você tem dois singles japoneses. I'm Gonna Insane, que é um Radio Edition, que também está remasterizado. E Hole in the Sky, que é uma das músicas, é a primeira música, a música que abre o disco, tá? Vamos abrir aqui, para a gente poder dar uma olhadinha no disco. Eu vou até rasgar, porque o plástico já está rasgado, não adianta eu tentar conservar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na edição, que é bem bacana mesmo. Ó, vem com aqui esse acabamentozinho aqui no final, que é para manter... Aliás, é bobagem. Extremamente redundante esse papel aqui. Só mesmo para vir com esse adesivo aqui, Made in Germany. Que ele foi feito, e ele realmente foi, porque aqui na descrição, esse álbum, essa edição aqui é 2021, que é quando ele foi remasterizado. Essa edição é 2021, tá? É meio redundante, porque a capa, eu pensei que a capa final aqui fosse toda em preto, para manter o estojo, né?
Mas não, é a mesma coisa, só que aqui acrescenta algumas informações sobre o que consta, né? The Ultimate Black Sabbath Package, 4 CDs Sabotage Super Deluxe Edition, incluindo o álbum original, 2 CDs com o show completo de 1975 nos Estados Unidos e as edições, né, os singles, né, I'm Going Insane e não, e também tem um livro, uma réplica do concerto, do livro do concerto, né? Como é que seria isso em português? Bom, o que foi feito para o show de 1975, um livro com 60 páginas, com fotos, arte, anotações, muito legal. Ah, também vem um pôster, um pôster colorido dessa turnê de 75. Vou deixar aqui de lado, vamos abrir ele aqui. É uma edição realmente digna dos melhores colecionadores, muito caprichosa, papelão bem grosso, tá? Aqui então vem com essa fitinha que é muito providencial para você poder retirar o interior, senão você fica tentando enfiar o dedo aqui, não dá, né? Isso aqui facilita. E já vem aqui o livro, nossa, muito bacana mesmo, um livro de capa dura com a arte, né, do álbum original, que eu já falei para vocês, eu não gosto. Eu acho esse uma das capas. Aliás, o Black Sabbath tem pelo menos 2 álbuns que a capa eu detesto. Uma é o Sabotage, apesar de que o álbum eu considero excelente, e aquele que eu nem lembro o nome, que tem o bebê demônio na capa, aquilo ali é todo ruim, né? Porque as músicas também não são boas. A edição é bem caprichosa, já que a gente já vê pela guarda dela, que ela é bem legal. Aqui já começa com as fotos, né? Aqui o Tony Iommi, aqui o Ozzy Osbourne, bem legal mesmo. Aqui ele descreve a banda, né? O Ozzy nos vocais, o Tony Iommi na guitarra, o Geezer Butler e o Bill Ward. Esse álbum, eu tenho que confessar para vocês que é um álbum que tem uma importância na minha história de construção, minha história pessoal de construção de roqueiro. Esse álbum aqui tem um papel assim fundamental, porque foi o primeiro álbum que eu ouvi do Black Sabbath, foi um dos primeiros álbuns que eu ouvi de heavy metal, né? E adorei de cara. Eu já era um pouquinho fã, já tinha, né? Isso aqui em 1975. A partir de 73 eu comecei a gostar de rock, né? E eu tinha 13 anos, mais ou menos. Mas eu gostava basicamente do rock erudito, Rick Wakeman, Yes, Emerson Lake Palmer, aquelas coisas. E um amigo meu me apresentou então o Black Sabbath. Eu gostava também do Deep Purple, Deep Purple eu já gostava. Quer dizer, já tinha, né, uma veiazinha para gostar de rock, de heavy metal, de hard rock e tal. E aí um amigo me apresentou exatamente esse álbum aqui, do Black Sabbath, né? Na época a gente só podia ouvir ele em LP e foi empolgante na hora. Por isso eu digo que esse álbum é um dos melhores álbuns do Black Sabbath, porque ele é um álbum que ele já tem uma veia do que eu chamo de metal erudito. Se você prestar atenção bem nas composições desse álbum, elas são composições muito mais elaboradas em termos de arranjos, em termos de melodia. É um dos álbuns mais melódicos do Black Sabbath, muito mais do que os anteriores. Os anteriores eram mais pancada, eram mais heavy metal mais puro, muito bons também, lógico, bons, grandes momentos anteriores a esse álbum. Mas esse álbum, ele tem uma sonoridade muito particular, muito diferenciada do restante do Black Sabbath. Tudo bem que foi basicamente o último álbum do Black Sabbath com o Ozzy, né? Foi o último álbum com o Ozzy, que marcava então uma ruptura tal, e um momento até difícil, porque essa capa ridícula, essa capa pobre, é um resultado de uma situação financeira complicada que os músicos já enfrentavam, né?
apesar de ter uma carreira de sucesso, eles sempre gastaram mais do que podiam, né? Então chegava nesse momento e eles tinham que fazer concessões para poder ainda gravar. Mas, para mim, é um dos discos mais inspirados e que anuncia a nova fase do Black Sabbath, que seria apoteótica, seria sensacional, mas não mais com Ozzy, com o Ronnie James Dio, que para mim são os melhores discos, da melhor fase da banda, não tenho a menor dúvida, e não tenho a menor vergonha de dizer que para mim, Black Sabbath, eu só tenho Sabotage da fase do Ozzy, Heaven and Hell e Mob Rules da fase do Ronnie James Dio, tá? Então deu para dar uma olhadinha aqui nesse livro maravilhoso, um livro sensacional, cheio de curiosidades. É lógico que eu estou abrindo agora, não posso fazer nenhum comentário sobre o conteúdo, mas muito legal. Além disso, vem então aqui um folheto, né? um mini livro aqui, falando mais algumas informações. Bom, aqui é exclusivo sobre o show que foi no Madison Square Garden. Você vê que o Black Sabbath já estava no auge, não podia ir mais adiante, já ganhava muito dinheiro mesmo, e isso aqui são imagens do show, do show não, mas da época, né? Também do show também, mas são imagens dessa época da temporada, da turnê americana do Black Sabbath, lançando o último álbum deles e, sinceramente, repito, o melhor álbum dessa fase. É até legal porque aqui ele faz um retrospecto do Black Sabbath, né? Começando em 1970, com basicamente 2 álbuns aqui em 1970. Esse aqui que tem uma capa que eu considero emblemática, muito legal. Eu tenho até uma camiseta com ela, porque eu acho muito bacana. Esse que é o álbum Black Sabbath. Depois, eles lançaram o Paranoid, em 1970. Depois, em 71, teve aqui o Master of Reality. Depois, o Sabbath, Blood Sabbath, de 73. Né? E depois, o volume 4. Não, desculpa, gente, estou falando errado. Não, falei errado, desculpa, lógico, né? Lógico. 70, 71 e depois 72, o volume 4. E finalmente o Sabbath, Blood Sabbath, que foi o 5º. Esse aqui é o 6º álbum e, na minha opinião, dos 6, o melhor. Mas aí é aquela coisa que eu sempre vou dizer, né? Quando um álbum se destaca muito dos outros, é porque ele não é exatamente similar na sonoridade aos outros. E aí a tendência é a seguinte: quem gosta muitíssimo do Sabotage, que é o meu caso, acha os outros um pouco inferiores. Exatamente o que acontece comigo. Já quem prefere a linha melódica desses 4 álbuns, vai achar o Sabotage um pouco inferior. Isso é a regra. Por quê? Por causa da linha melódica. A linha melódica do Sabotage é um pouco diferente dos outros. Um pouco, tá, gente? Sutil, tal. Por isso eu prefiro esse daqui. É um álbum, inclusive, muito mais instrumental. Muito mais instrumental. Os outros são álbuns com mais vocalização, mais cantados, né? Vamos continuar aqui na nosso passeio. E agora sim, nós chegamos aqui à cereja do bolo, ou a joia da coroa, como você preferir chamar. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 envelopes. Bom, esse daqui na verdade não é um CD, é o pôster, conforme já tinha sido anunciado, né, na caixa. Vem um pôster aqui que foi o pôster promocional desse show, dessa turnê nos Estados Unidos. Nada demais, um pôster simples. O pôster não acrescenta muita coisa, apenas dizendo os locais onde eles se apresentariam entre o dia 9 e o dia 22. Para vocês verem que praticamente é interessante ver isso aqui, ó, que não tinha intervalo. Vou até dobrar assim. Não tinha intervalo entre os shows, né? 9, 10, 11 cidades diferentes, tá? 12, 14, 16, 18, só tem um pulozinho, tem um pulozinho no dia 15, tem um pulozinho no dia 17, 18, 19, 21, 22.
vocês veem que a montagem do show não era uma coisa assim tão complicada, né? Dava de um dia para o outro eles se deslocarem e montar o show em uma outra cidade, naturalmente uma cidade não muito longe. Fizeram uma boa turnê aqui nessa época. Aliás, eles falam aqui em turnê, eu falei americana, mas aqui fala em British Tour, quer dizer, turnê inglesa. Vou até reabrir aqui para ver se eu esclareço isso aqui. Não. Na verdade, esse post aqui não é do turnê americana não, tá, gente? Esse aqui é um post da turnê inglesa. São cidades da Inglaterra. Mas não muda em nada o meu comentário, só que eu citei aqui que era turnê americana, mas embora as gravações aqui sejam da turnê americana, o pôster não é. Aqui, naturalmente, reproduzindo aqui o álbum original, só que com uma capa bem mais generosa, bem mais grossa, vem então o CD, que é o Sabotage original, remasterizado em 2001, que é uma coisa fundamental para, né, qualidade de som. Aqui vem então a turnê, tá? Os 2 discos da turnê estão aqui, vou botar assim, parte 1 e parte 2. Naturalmente dentro o CDzinho, tá? E também, naturalmente, isso aqui foi remasterizado também, ou melhor, talvez tenha sido nem remasterizado, mas masterizado em 2021, porque esse ao vivo aqui, que eu saiba, nunca foi lançado, tá? É um ao vivo exclusivo para essa edição aqui, o que é uma coisa bem legal, né? Eu nunca tive a oportunidade de ouvir o Black Sabbath Sabotage ao vivo naquela época, né, em 75. O que a gente conhece, algumas músicas, acho que muito poucas, são já a mesma música, mas já cantada, né, pelo Ronnie James Dio. O que havia um certo problema, né, porque o Ozzy, por exemplo, se recusava a cantar as músicas da fase do Dio, o que tornava o show muito complicado, porque a melhor fase do Sabbath são 2 discos da fase do Ronnie James Dio, tá? Então vem tudo isso aqui e depois, então, conforme anunciado na caixa, vem um CD com 2 músicas apenas. I'm Go Insane, aliás, 2 não, uma música só. I'm Go Insane, que é a versão de rádio. Não, tá certo, são 2 músicas sim. É o I'm Go Insane, que é a versão de rádio, que saiu num single, e Hole in the Sky, que só saíram no Japão. Outra coisa que só quem tem essa edição de colecionador aqui vai ter oportunidade de ouvir. Não sei se tudo isso aqui está no streaming. Talvez esteja, tá? Eu não posso afirmar. Depois até eu posso dar uma confirmada se vocês vão poder pelo menos ouvir isso aqui em streaming, que já é legal, né? Já vale a pena. Não vai ter talvez a mesma qualidade, mas vai ser legal, tá? Então, tá aqui um passeiozinho para vocês nessa edição muito bacana, mas muito bacana mesmo, do Sabotage do Black Sabbath, um álbum de 1975, né? 75, ano que vem, nós estamos em 24, ano que vem esse álbum aqui completa 50 anos, está com 49 anos esse álbum sensacional do Black Sabbath, nessa edição extremamente digna, extremamente valiosa para quem é fã. Aliás, agora eu vou guardar aqui dentro, né? Como de praxe, eu guardo toda a edição está completinha aqui, eu só não vou ter mais o saquinho que lacrava ela, mas isso não tem muita importância, tá bom? Então fica essa dica aqui bacana para vocês dessa edição. Essa edição você ainda encontra à venda, tá? Pelo menos no Mercado Livre, talvez você ainda encontre. Logicamente vai encontrar no eBay, mas o eBay tem algumas complicações, infelizmente, para o público brasileiro, né? Esses problemas de importação que no Brasil, infelizmente, atrapalham muito a vida dos colecionadores. Qualquer dia desse, inclusive, vou gravar um vídeo falando sobre as dificuldades de importação no Brasil, que é um assunto complicado. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui para vocês. Não deixem de se inscrever no canal e deixem o like, porque
porque isso reforça a nossa vontade de mostrar esses itens de colecionador, compartilhar esses itens de colecionador com todos vocês. Até a próxima.